Maria, continue dando lugar. Aqui é o lugar de adorar mesmo. Cada qual tem o seu jeito de adorar e não se importa com o que os outros vão falar. Simplesmente adore. Amém? Meus irmãos, como já falei, o Senhor tem proposto em meu coração uma série de mensagens acerca sobre liderança. E falar de liderança é falar de algo especial, porque liderar não é fácil. Quando trata-se de liderança, trata-se de algo espinhoso, trata-se de algo não por vontade própria, mas quando sabemos e entendemos o conceito de liderança, nós vamos entender que todo líder, toda liderança, toda autoridade é constituída pelo nosso Senhor Jesus. E no texto em que nós lemos, meus irmãos, no texto, na carta que Pedro vai escrever, é bem verdade que quando Pedro vai escrever esta carta, ou esta epístola, Pedro está se dirigindo a alguns irmãos que estão dispersos na Ásia Menor. Se vocês começarem a ler a epístola de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 1, vocês vão ver que logo após a diáspora, a perseguição que a igreja passa, alguns irmãos são dispersos ali pela Ásia, por Bitínia, e até mesmo ali na região da Capadócia. Foi nesse momento em que a igreja começou a proclamar o Evangelho ali. E nesse momento da proclamação do Evangelho, a igreja foi crescendo e o nome do Senhor sendo glorificado. Quando nós chegamos, meus irmãos, no capítulo 5, Pedro ele vai aconselhar alguns presbíteros da igreja para que eles pudessem pastorear o rebanho do Senhor Jesus. Eu não quero aqui me deter somente nesse texto, mas eu quero nessa noite fazer com que os irmãos possam a pensar acerca do que o Senhor tem proposto em nosso meio. Quando nós lemos e estudamos, nós vamos entender que durante algum tempo nós vamos estar abordando o tema sobre liderança. Nós vamos identificar o perfil de uma liderança, o perfil de um líder. Hoje nós vamos trabalhar e entender sobre liderança cristã. Na próxima semana vamos estar trazendo a liderança de Moisés. E na próxima semana vamos estar trazendo a liderança de Barnabé, a liderança de Paulo, dentre outros líderes que o Senhor já tem proposto para nós. E no texto em que nós lemos, nós vamos abordar este seguinte tema. O que nós devemos ter em mente é que liderar não tem resposta para tudo. Embora que aos olhos humanos, embora que aos olhos da igreja, a liderança ela tem que estar apta para responder a tudo. Não funciona assim no reino, não funciona assim em nosso cotidiano. Liderar nada mais é de que se pôr em uma posição privilegiada, na qual o Senhor nos coloca, para que nós possamos servir de exemplo para aquele povo ou aquela instituição. É bem verdade que liderança não significa também mostrar às pessoas o quanto você é enérgico. Significa bastante conhecimento para levar pessoas de plano da obscuridade à excelência. Ser líder aqui não é mostrar o que eu sei, não é provar para vocês aquilo que eu sou, mas liderar aqui é mostrar, trazer vocês ao pleno conhecimento daquilo que vocês foram chamados também para fazer. Todos nós somos líderes, todos nós somos alguém que o Senhor separou, comissionou e nos pôs em um lugar estratégico para fazer o nome dele engrandecido. Quando nós sabemos e entendemos acerca da liderança, há uma responsabilidade a mais para nós. Quando falamos de liderar, quando falamos de pastorear, logo vem em mente uma autoridade maior. Mas o que nós temos que entender é que todo líder precisa ser humilde o bastante
para entender que não sabe de tudo, é necessário entender que toda liderança tem que estar na curva do aprendizado. Certo pregador e pastor vai dizer que pregador e pastor é um estudante que nunca se forma. Nós já abreviamos e colocamos mais palavras ainda dizendo que todo líder ele tem que estar apto também, não só para liderar, mas também para aprender, e aprendendo uma vez, porém uma praticidade de vida sobre os seus liderados. Líder também tem que sentar para ouvir, líder também tem que sentar para aprender, e assim pôr em prática tudo aquilo que ele aprendeu da sua liderança maior. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo que os discípulos fizeram estas coisas. Jesus ensina, Jesus faz e depois manda com que eles viessem a fazer. Discípulo que é discípulo tem que sentar para ouvir, tem que sentar para aprender. Discípulo que é discípulo, que quer ser ouvido, antes tem que sentar para aprender, e o nome do Senhor vai ser glorificado através da nossa humildade. E o que é ser um líder? Se eu fosse perguntar para alguém aqui, ia dizer que ser líder é liderar, é ter autoridade. De acordo com Chuck Swindoll, líder nada mais é do que qualquer pessoa que influencia outros. Líder é aquele ou aquela que tem uma capacidade, uma condição de influenciar outras pessoas. O problema de nossa geração, o problema da nossa geração em que nós estamos vivendo, é que nós estamos sendo muito influenciados por pessoas lá fora. Está faltando referência em nosso meio como líderes, para que nós possamos tomar de exemplo e assim engrandecer ao nome do Senhor. Se nós formos parar para pensar, 1 Coríntios capítulo de número 11 e o verso 1, percebam o que Paulo vai dizer. Percebam que Paulo ele vai dizer: sede meus imitadores, como assim, como também eu sou de Cristo. Percebam que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Paulo está falando para uma igreja que havia todos os dons ministeriais, haviam todos os dons espirituais enxertados nela. Era uma igreja que tinha dom de visão, era uma igreja que tinha profecia, era uma igreja que tinha também uma palavra. Mas Paulo se impõe como líder e diz: eu sou um exemplo que vocês têm que ter durante esses últimos dias. A igreja de Corinto era uma igreja bastada de dons, mas era uma igreja problemática. E se tem uma igreja problemática dentro da literatura do Novo Testamento, é a igreja de Corinto. A igreja de Corinto havia muitas coisas que desagradavam a Deus. Haviam pessoas que tinham visões, como falei, haviam pessoas que tinham dons ministeriais, como falei, mas era uma igreja cheia de problemas. É por isso que Paulo diz: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo Jesus. Estamos levantando uma geração que venha fazer a diferença onde está. O Senhor Jesus, nesses últimos dias, tem levantado homens e mulheres e jovens até, para ser exemplo para uma geração posterior. Eu não sei você, mas eu vim aqui nesta noite dizer e trazer à tua mente que é necessário, tanto eu quanto você, dar testemunho de vida lá fora como cristão, para que o nome dele venha a ser engrandecido. Sabe por que tem muito evangelho, tem
muita gente por aí fora do Evangelho, porque estão se escandalizando com aqueles que se dizem ser evangélicos. E Paulo diz e chama a atenção de Corinto: sede meus imitadores. Percebam aquilo que está acontecendo em sua volta. Saiam de meio da idolatria, saiam do meio da imoralidade sexual. É o que havia dentro da igreja de Corinto. Se você for ler Corinto, no capítulo 3, vocês vão ver o que Paulo vai dizer. Como vocês pensam e dizem que são santos, agindo como carnais. Na verdade, vocês são carnais, porque no meio de vós há uma série de delitos que aquela igreja vem acometendo. E ele diz: saiam do meio desse povo, sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Líder que é líder, independente do ambiente onde ele está, ele dá o testemunho de Cristo Jesus. Segundo aos Coríntios capítulo 3, no verso 4, ele vai dizer: o que nós devemos ter em mente é que o primeiro chamado de Cristo para nós é sermos discípulos e não líderes. O primeiro chamado que Jesus tem e faz para nós é para que eu e você viéssemos a ser discípulos de Cristo Jesus e não líderes. Sabe qual é mais um problema que eu encontro em minha geração? Outro problema que eu encontro em minha geração é que eu confesso Jesus hoje e já quero ser líder. Jesus me chama primeiro para ser discípulos, ter uma intimidade para com Ele. Jesus me chama para um relacionamento com Ele primeiro, para depois ter um relacionamento com aqueles que estão próximo de nós. O texto em que nós lemos aí é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar coisa alguma. Percebam que Paulo está dizendo: é por meio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Percebam que Paulo está dizendo: não é porque você é bom, é por causa de Cristo que nós estamos aqui. Não é porque você prega bem, não é porque você louva bem, não é porque você administra bem que você está em uma posição privilegiada. Diácono Macário, é por causa da cruz, foi por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário que nós estamos aqui, para engrandecer o seu soberano nome. Tem muita gente por aí pensando que tem e achando que é. Tem muita gente ainda que não entendeu que é por causa dele que nós estamos aqui. Mas é interessante que ele continua dizendo: pelo contrário, a nossa capacidade. Quem está dizendo isso é Paulo, um dos maiores missionários que a Bíblia nos apresenta. Ele diz: pelo contrário, a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Paulo poderia muito bem dizer: é por causa do meu vasto conhecimento, é por causa da minha dupla cidadania que eu estou em uma posição privilegiada. Mas Paulo vai entender
que a nossa capacidade vem de Deus. O dom que Ele te deu é dele. Use o benefício dele, para que o nome dele venha a ser enaltecido. A Bíblia diz que tudo foi feito por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Não tem como dizer que somos bons, não tem como dizer que somos melhores do que os outros. Não, temos que reconhecer como líder que precisamos de um dos outros para que isso, como igreja, venha se movimentar. Aleluia. Como você prova isso, pregador? Quando eu olho para a liderança de Moisés, nós vamos entender acerca disso, que liderança não trabalha só. Liderança precisa de liderado, e liderado precisa de liderança para que possa haver uma comunhão no ambiente e caminhar em um só propósito. Liderança também é serviço. 1 Coríntios capítulo 4. Liderar nada mais é de que servir as pessoas, auxiliando-os a identificarem e cumprirem o propósito que o Senhor os chamou. Percebam que o papel da liderança aqui é prestar um serviço aos liderados. Percebam que o papel da liderança aqui é fazer com que os liderados venham entender qual é a sua função dentro do corpo de Cristo. Se nós formos perguntar aqui, não me responda, mas para que o Senhor te chamou? Qual é a tua função dentro da ambiência da igreja? O que você faz? De que maneira você ajuda? Qual é o dom que há em ti? Por incrível que pareça, parte da igreja brasileira ainda não descobriu qual é o dom e por que foi resgatado. Qual é o dom que há em ti? Eu não sei. Eu só sei que eu estou aqui. Eu só sei que eu estou aqui e eu não sei o que é que eu faço. Você foi chamado para uma área específica. Nós fomos chamados para uma área específica. E dentro da ambiência como igreja, é necessário estarmos em comum acordo para que venhamos a exaltar. Olha o que Paulo diz: assim, pois, importa que todos nos consideres como ministro de Cristo, encarregados dos mistérios de Deus. A função do líder é servir os seus liderados. Não tem como dizer, não tem como falar que somos líderes se não servimos a vocês. Não tem como eu dizer que sou líder se eu não me dispor a prestar um serviço a vocês. Não tem como ser líder de um departamento e não prestar esse serviço ao departamento. Não entender o que é liderar, não entender o que é uma liderança. É necessário aprender o que é líder e qual o papel do líder. É servir os seus liderados. Estar apto para ouvir aqueles que estão aí fora. Quando eu leio o livro dos reis, quando eu me deparo com a escola dos profetas, a Bíblia Sagrada diz que
que o lugar em que estavam os alunos, a escola dos profetas, era pequena. Porém, Eliseu não havia percebido isso. É necessário um dos alunos dizerem: Senhor, o lugar que nós estamos aqui é um ambiente pequeno. O Senhor nos autoriza a alargarmos a tenda. Eliseu olha como que quem dissesse: rapaz, não é que ele tem razão, não é que eu não estava enxergando todo mundo amontoado aqui. O papel da liderança, como Eliseu, ele ouviu os seus liderados, e Eliseu iniciou que eles fossem fazer a obra do reino. Mas o interessante é que os liderados dizem: Senhor, é necessário que o Senhor esteja conosco. Líder que é líder e não dá ordem, líder que é líder, ele está também num ambiente para a execução do serviço. Aleluia. Liderar também é descobrir talentos. Todo líder, dentro de uma ambiência como igreja, ele vai descobrir alguns talentos. Lembra quando eu falei qual é o dom que há em você? Porque foi isso que Paulo disse a Timóteo: não despreze o dom que há em ti. Cada um de vocês tem um chamado especial. Cada um de vocês foi chamado para servir. Quando 2 Timóteo capítulo 1 e o versículo 6: por esta razão, venho lembrar que reavive o dom de Deus que está em você. Liderar aqui é trabalhar sem medo naqueles que estão chamados para o serviço. Liderar aqui não é ter medo de perder posição. Liderar aqui é formar discípulos. Liderar aqui é entender que vocês e que eu preciso ser moldados. O problema de nossa geração é que temos medo de perder a nossa posição. O problema da nossa geração é que se preocupa com a sua posição e não entende que quem nos colocou, Ele nos tira também. Eu falei para os obreiros aqui na terça-feira: eu não tenho um síndrome de microfone. Eu não me preocupo com o microfone. O meu método de ensino é: eu faço, eu ensino e depois vão pôr em prática aquilo que foi ensinado. Foi assim que eu aprendi. Não ter ciúme de microfone, pois aquele que tem ciúme de púlpito, aquele que tem ciúme de uma posição de liderança, não entendeu ainda o que é servir. O próprio Cristo, sendo Cristo, Ele se põe na condição de escravo, lavando os pés do discípulo, dizendo: é necessário vocês entenderem isso. Aleluia. É necessário vocês entenderem isso. Ele deixa a sua realeza, envolve-se com o seu pano, um manto, se colocando no papel de escravo, lavando os pés dos discípulos. O problema de muito líder por aí é que não quer descer o degrau da humilhação. Aleluia. Já não higieniza mais o ambiente onde está, porque chegou a um patamar de liderança.
Líder que é líder, ele tem a humildade de se ombrear com os seus liderados, independente da situação. Ele diz: liderar é trabalhar sem medo daqueles que estão chamados para o serviço. Percebam que há um receio para parte da igreja brasileira. Se alguém se destaca a pregar, se alguém se destaca a louvar, se aquela liderança se sente ameaçada com isso, vai fechar, vai travar a porta. Mas nós viemos para cá, não para fechar, mas para abrir as portas, para que possamos nos desenvolver. E quem vai ganhar com isso é o reino de Deus. Todo mundo tem espaço para trabalhar, a seara é grande, poucos são os ceifeiros. E se nós se dispusermos e deixarmos ser moldados e trabalhados pelo oleiro, o nome dele vai ser engrandecido aqui nesse lugar. E no texto em que nós lemos aqui, no texto em que Pedro diz: aos presbíteros que há entre vocês, eu presbítero como eles, testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, peço que pastoreiem o rebanho de Deus. Há uma recomendação pastoral aqui de Pedro para aqueles irmãos que iriam pastorear o rebanho de Cristo Jesus. Percebam que o rebanho não é da liderança local. Percebam que o rebanho aqui tem um dono. E o dono dela é o Cristo. O pastor está apenas de passagem na igreja. A igreja ela tem um dono. A igreja tem um supremo pastor. Há uma responsabilidade que é colocada sobre nós de pastorear o rebanho de Cristo. É como se ele estivesse dizendo: tomem conta dessas ovelhas aqui, porque o supremo pastor vai voltar e nós iremos de prestar conta de cada um de vocês que foram confiados em nossas mãos. Mas é interessante que a recomendação dele se afunila quando ele diz: não por obrigação. Devemos pastorear não porque somos obrigados. Devemos assumir uma responsabilidade não por obrigação. Você vai porque você vai. Não funciona desse jeito. É o conselho que ele diz: mais espontaneamente. Ou seja, é fazer como quem disse o profeta messiânico, é fazer como quem disse o profeta Isaías: se o Senhor nos chamou, dissemos: eis-me aqui. Inclusive já louvamos esse hino, mas não entendemos a profundidade desse hino em sua letra. Quando proclamamos eis-me aqui, nós devemos de fato estar pronto para o serviço em favor do reino. É com alegria, sem peso no coração. É a recomendação que Pedro dá aos presbíteros. Ele diz: como Deus quer, não por ganância. No dia que uma liderança assume o papel de um pastoreio e a ganância sobe a sua cabeça, não entendeu ainda o que é o reino.
Paulo, pastor de Timóteo, pastor de Tito, era alguém que começou abastado em dinheiro, mas terminou seu ministério em um calabouço, pedindo uma capa porque estava frio. Para melhor dizer, ele começou rico e terminou em uma cela. O problema dessa geração é que quer enricar a custa do rebanho. E pastor de igreja não é para enriquecer a custa do rebanho, é para pastorear, cuidar, zelar, porque a igreja tem um dono e o dono é o Cristo, e Ele é quem cuida de nós. Mas de boa vontade, não como dominadores que lhe foram confiados. Dominadores aqui é o mesmo que não deixa a ovelha sair. É como se fosse uma propriedade dele própria. Não saia daqui, não, fica tranquilo. Aonde tem pasto bom e verdejante, tem ovelha para pastorear. Eu costumo sempre dizer, conversando com alguns pastores, que nós não precisamos colocar cerca enquanto a grama estiver verdinha, enquanto tiver palavra, enquanto tiver compromisso, enquanto tiver responsabilidade, enquanto tiver zelo, enquanto tiver carinho, enquanto tiver vontade de pastorear o rebanho de Cristo, ovelha não sai. Aleluia, aleluia, Deus. Glória a Jesus. Ele diz: não como dominadores, mas sendo o exemplo para o rebanho. A pergunta é: que tipo de liderança nós estamos exercendo? Que tipo de liderança nós iremos exercer a partir de hoje? Que tipo de liderança nós queremos ser? A realidade é que Pedro nos dá um conselho para que nós possamos ser um exemplo. Será que nós estamos sendo um exemplo dentro dos nossos lares para os nossos filhos? Será que nós estamos sendo um exemplo dentro de nosso ambiente de trabalho para os nossos amigos? Será que você está sendo o seu chefe de equipe e as pessoas têm se espelhado em você porque você vem desenvolvendo um bom trabalho e testemunhando as grandezas do nome do Senhor? Quando pensamos em liderança, pensamos em algo extraordinário e de suma responsabilidade. Mas é interessante quando ele diz, Atos capítulo 4, verso 34 ao 37. Atos capítulo 4, verso 34 ao 37. Percebam o que diz: pois não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terra ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. 27. Então, José, a quem os apóstolos chamavam Barnabé, que significa filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos.
Percebam que a liderança de Barnabé aqui é um tema que vai ser abordado também. O que Barnabé vai fazer e vai nos ensinar é que Barnabé não diz como é para fazer. Barnabé toma a posição e vai lá e faz. Percebam que Barnabé tinha uma propriedade. E a propriedade que Barnabé tinha, ele vai pegar esta propriedade. Ele vai vender a propriedade e vai depositar nos pés dos apóstolos. Ele não está dizendo aqui: vocês vendam a propriedade de vocês e depositem nos pés dos apóstolos. Ele está sendo um exemplo. Eu estou fazendo aquilo que eu estou oferecendo a vocês, para que vocês possam tomar de exemplo. Líder que é líder, ele faz e não pede que os outros façam primeiro. Primeiro ele tem que fazer, dando um exemplo daquilo que está sendo feito. Ele continua a dizer, Atos capítulo 9, verso 15 e 16. Atos capítulo 9, verso 15, diz assim: mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. A chamada de Paulo é dolorosa, mas é uma dor que o Senhor o provoca. Vai liderar aqui não é transferir responsabilidade. Se vocês forem ler este contexto aqui, Ananias estava temeroso em ir até esse rapaz por nome de Paulo, porque Ananias sabia o que ele tinha feito com os cristãos. Eu também ficaria com medo, sabendo que um irmão agora recém-convertido ao Evangelho já tinha levado crentes presos, já tinha consentido na morte de Estevão aqui, e agora o Senhor me manda até ir à casa dele. Vai lá e diz para ele que ele é um vaso escolhido. Todos nós teríamos medo. Será que ele se converteu de verdade? Será que ele não vai me causar nenhum dano? Mas Ananias ouve a voz do Senhor e vai. E quando ele chega, olha a maneira que é saudável a sala. Eles vão saudar com a paz do Senhor. Irmão Paulo. Percebam que ele diz, irmão Paulo. O Evangelho, quando entra de fato em nossas vidas, ele causa uma transformação. Quando nos encontramos em uma situação difícil, no momento em que Ananias estava, Ananias entende, realmente o Senhor o dominou. E quando ele chega lá, rapidamente ele vai ver que Paulo agora vai estar orando, que se converte de fato ao cristianismo e ao Evangelho. Tem uma vida devota em oração. Em nenhum momento das Escrituras vocês vão ver esse homem Saulo de Tarso orando. Vocês só vão começar a ver ele orar depois que ele tem um encontro com o Senhor, que as escamas estão aos seus olhos
E ele está a orar agora, aleluia. E quando Ananias ora e põe as mãos orando, as escamas são caindo dos seus olhos, e o nome do Senhor é glorificado, porque aonde há palavra, há poder de transformação. Aleluia. Esse rapaz agora, por nome de Paulo, assumindo uma responsabilidade num papel de líder, escrevendo em Romanos capítulo 1 e o verso 14, Paulo vai dizer aos irmãos em Roma: sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como ignorantes. Ignorantes aqui é falta de conhecimento. Verso 15: de modo que, no que depender de mim, isto é Paulo dizendo, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós, que estáis em Roma. Paulo entende o papel da responsabilidade que agora ele tem. Ele teve um encontro com Cristo, e agora ele assume uma responsabilidade de alguém que vai pregar a palavra de Deus. Ele diz que é devedor tanto de grego quanto a bárbaros e também como ignorantes. Paulo é conhecido como o doutor dos gentios. É ele quem vai pregar, é ele quem vai ganhar o maior número de almas para o reino de Deus. Se formos analisar a literatura neotestamentária, a saber, o Novo Testamento, é ele quem escreve a maioria do Novo Testamento. É esse homem que a sociedade não dava nada, é esse homem que os discípulos tinham medo, mas como temos um encontro com o nosso Senhor Jesus, reconhecemos que de fato nós precisamos dele para que o nome dele venha a ser engrandecido. Nós vamos fazer o nome do Senhor grande nesse lugar. Nós vamos fazer o nome do Senhor grande aqui na Nova Conquista, porque o Senhor há de levantar homens e mulheres dispostos a pelejar em favor do reino de Deus. Paulo não transfere a responsabilidade para ninguém. Paulo não transfere a responsabilidade, ele entende o poder que há na pregação do Evangelho. E ele diz: pois eu não me envergonho do Evangelho, pois é o dunamis, ou seja, o poder de Deus para transformação, libertação. É obrigação minha, é obrigação sua, é obrigação nossa de proclamarmos ao nome do Senhor Jesus. Fica de pé para nós celebrarmos o Cordeiro Santo de Deus. Glória a Jesus. Glória, glória, glória. Glória a Deus. Queremos louvar o nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Senhor, nos chamas essa noite. Quantos creem que o Senhor nos chama nessa noite? O Senhor chama para despertamento. O Senhor chama para fazer a sua obra. Eu não sei o que ele viu. Se você souber louvar o nome do Senhor Jesus. Não entendo porque me amou. Aleluia. Eu não sei, deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele tão grande é. Eu sou falho e ele é fiel. O que eu deveria era morrer.
coração. Não entendo porque me amou. Eu não sou o que eu deveria ser. Mesmo assim ele me abraçou. Sou pequeno, ele não grande é. Você conhece isso? Eu sou falho, ele é fiel. Eu não deveria morrer, mas ele me prometeu o céu. Pode adorar o Senhor nessa noite. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu. De uma coisa eu sei, tudo que eu tenho é teu. Senhor Jesus, ó Deus amado, Deus querido, é no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo, que nós adentramos em tua presença. Pai, nós estamos aqui, Senhor, no papel de liderança, Senhor. Olha, em nome de Jesus, que o Senhor possa olhar para o teu povo, Senhor. Pai, que nós possamos entender, Senhor, que liderar é servir. Que nós possamos entender, Senhor, que nós precisamos de Ti para dependermos, ó Senhor, de uma liderança bem-sucedida. Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui nesse lugar. Levanta jovens e jovens, ó Senhor, com um desejo ardente de Te servir, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena, Senhor. Vai valer a pena. Vai valer a pena cada minuto na tua casa, Senhor. Vai valer a pena Te servir, Senhor, neste lugar, Senhor. Vai valer a pena. Senhor. Vai valer a pena. Oh Deus. Deus. Em nome de Jesus, abençoa o teu povo. Deus, em nome de Jesus. Espírito Santo da verdade. Deus, que o Senhor possa despertar ser o teu povo, Senhor. Pai, que o dom derramado sobre a vida de cada um neste lugar possa florescer nesses últimos dias, ó Senhor, e nos levantarmos, ó Senhor, como liderança fiel a Ti, engrandecendo o Teu santo nome. Dá uma noite de paz ao Teu povo, dá uma noite de tranquilidade ao Teu povo, Senhor. Abençoa os Teus filhos e revela a eles, ó Senhor, tudo aquilo que o Senhor tenha de nos mostrar. Pai, repreende todo o mal, repreende toda palavra de maldição, repreende toda seta maligna, toda enfermidade na alma, que o Senhor possa repreender e curar neste momento, ó Senhor. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nos dá graça, Senhor, cada dia mais e mais, para prosseguirmos e fazer o Teu nome grande aqui neste lugar. Deus, abençoa o Teu povo, em nome de Jesus. Amém.